forma. No caso da estela de Merneptah, ou Merneptah, alguns chamam Merneptah também. Então, Alguns aquilo falam ali foi Merempta também. Meremptah, pois é. Então, ali é interessante porque você vê que o Flinders Petrie, né, o arqueólogo que descobriu na época ali, ele realmente, ali foi um jogo, sei lá, ele quis resolver logo a questão, eles quiseram resolver, acharam parecido com Israel, e sabiam que algumas pessoas iriam ficar felizes, e aí colocaram ali o termo Israel, como se referindo a um povo, né, o povo de Israel, enfim, toda essa manipulação, e que a gente sabe que não é bem a verdade, né, que a gente hoje vê pela transliteração, pela tradução, que não tem nenhuma referência a um povo, ao povo de Israel. Então, assim, vai mudando, né? E aí muita gente, mas o Israel Finkelstein, ele afirma realmente isso, acho que em 2 livros dele ele fala e tal, dessa estela, e ele afirma que realmente seria o povo de Israel e tal. Só que as coisas vão mudando, né? E o E mais interessante é que a Bíblia Desenterrada, por exemplo, né, que é um livro muito bom, né, um livro muito bem escrito pelo Israel Finkelstein e o Neil, que ele só está dizendo, de fato, da menção, não tem nada a ver com o Israel bíblico. Ele aceita que é uma menção ao povo de Israel, mas há uma construção social, cultural e religiosa que é diametralmente oposta à construção da narrativa bíblica. Então, às vezes, ali, o cara, não, porque até Israel Finkelstein reconheceu. Não, ele reconheceu a menção do nome, mas não a ligação àquele Israel bíblico, até porque a Bíblia Desenterrada é uma destruição, literalmente, da narrativa bíblica acerca da historiografia de Israel, olhando só o que a Bíblia diz. A Bíblia Desenterrada é uma destruição completa, total, de tudo aquilo que um cristão acredita do que a Bíblia diz em relação ao Antigo Testamento. É um fato. Né? Então, às vezes, as pessoas citam e nunca leram o livro. Elas estão repetindo porque alguém disse, mas se ela for lá e ler, ela vai querer queimar o Israel Finkelstein na fogueira. Porque ele simplesmente desmantela toda a história bíblica, toda a narrativa bíblica. Não sobra nada. Para Israel Finkelstein não sobra absolutamente nada. Tudo que você lê, ele mostra arqueologicamente dados que é o contrário. Então ainda tem isso também. Era que um povo não houve êxodo, não houve Exato. destruição de Canaã daquela forma, um grande exército de Israel, que rapidamente ele destruiu Canaã e tal. Não houve aquela questão de reinos unificados ali nas terras altas, Sim, né? sim, O é reino de verdade. Judá e Israel. Aquela idade de ouro que ele fala, que é a narrativa do Antigo Testamento, do Pentateuco, né? Fala ali da questão de Davi, a idade de ouro ali com Davi e Salomão. Então, nada daquilo, ele desconstrói tudo. É impressionante, porque eu comecei a me debruçar muito sobre esses estudos e ver que a própria história de Israel está toda, assim, toda errada. Israel antiga, né? Uma história narrativa simbólica, né? Ela é estritamente simbólica, só que a religião transformou aquilo em literal. Se nós nos debruçarmos, de fato, até sobre a literatura judaica, né, Talmud, os Midrash, a Kabbalah, você vê que é simbólico. Nenhum rabino tentou esconder algumas coisas. Literalmente. Se você pegar lá o significado de Davi, é Malhut, vai embora, é Sefirot de baixo, é uma viagem psicodélica quase gigantesca. Entendeu? Então, eles sabiam do que eles têm na mão. Quem não sabe é o povo ocidental que ficou na mão da igreja. É um fato. Agora, dentro da própria tradição judaica, eu tenho um amigo de anos que é rabino. De anos. Ele agora até tem um canal no YouTube também, respeito à religião dele, mas ele sabe um caminhão de coisas. Entendeu? Que ele sabe que aquilo ali é um instrumento narrativo ou simbólico. Não é para encarar de maneira literal.
literalista, só que por causa da religião popular, né, por causa da má formação, né, religiosa, né, dos líderes, clérigos, seja o que for, acaba se tomando por literal. Por exemplo, hoje teve 2 comentários no meu canal de um padre, e ele falando claramente, mas isso aí a gente sabe que é simbólico. O padre lá colocando lá, eu falei, poxa, muita gente sabe que aquilo ali é simbólico, mas o símbolo, ele tem uma força, né, na nossa psique, né? Quando a gente começa a se debruçar sobre a psicologia, né, a gente sabe que o símbolo exerce um poder gigantesco sobre nós, no nosso subconsciente. E saber manipular os símbolos, os arquétipos, né, saber aplicar isso socialmente, comportamentalmente, então isso faz toda a diferença. Essas questões é que fogem do público comum, né, acabam tomando coisas que são literais e não são. Acabam distorcendo, né? Você vê a questão geopolítica daquela região hoje, ali a questão da Palestina, do Estado de Israel. Então, e tudo isso veio lá de trás. A questão Sim. da terra prometida, tá? E aí a gente vê o resultado hoje, né? Sim. Toda uma questão geopolítica ali envolvida. Então, isso que eu fico pensando, né? Como o poder dessas narrativas que foram criadas, de todo esse simbolismo, isso que me impressiona. Sim, E a sim. gente veio trazendo para os dias atuais. Sim. O símbolo ele tem o bom uso e o mau uso, né? A natureza Sim. humana, infelizmente, aqui eu não estou falando de teologia, estou falando de antropologia mesmo, a nossa natureza é belicosa, né? A nossa natureza é de atrito, é do ego, é do... O importante é a minha tribo, é a minha casa, sou eu, que você que vá para lá. A gente está nessa, né? Desde a pré-história, desde quando os nômades e os sedentários já tinham seus atritos ali, né? Por terras, por regiões. Então, também acaba sendo um mecanismo da nossa evolução, né? A natureza é predatória e predadora. Então, acaba que a gente ainda tem isso, o nosso cérebro ainda reage dessa maneira, né, instintiva, né, de sempre ter um alvo, alguma direção a apontar como meu inimigo. Não, a terra é minha, o povo é meu, o Deus é meu. Isso começou lá atrás já, entendeu? Então é algo que é difícil da gente conseguir dissociar.